tempo e o mundo futuro, o mundo hoje. Pastor, como é que Jesus fez? Lendo esse texto, vem à minha memória, vem à minha lembrança, ou me faz entender algumas coisas, o porquê Jesus preparou homens para pregar, para passar a mensagem recebido do Pai. Pastor, o que é isso? Vamos olhar para Jesus. Durante a sua vida aqui na terra, Jesus convivia com todos, sim ou não? Sim ou não, gente? Convivia com todos. Por quê, pastor? Durante um tempo, queridos, Jesus conviveu e ensinou a palavra a todos, sem exceção. Mas teve um momento em que ele parou para se dedicar a um número especial, a um número de pessoas a qual ele falaria tudo, ao qual ele daria a perceber ou a revelar-se a essas pessoas em especiais. Nós estamos falando dos 12, estamos falando em Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim, até o 16 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Pega a visão. O início do ministério de Jesus foi falar às multidões. Mas ele escolheu algumas pessoas. Pessoas que seriam usadas por ele como pilares para distribuir, para entregar a sua palavra. O que eu estou falando é, pega a visão. Olha o que Jesus fez, olha o modelo de Jesus. Jesus chama essas 12 pessoas, ele chama esses homens, esse número pequeno, para passar algo que vinha do reino, que vinha de Deus para eles, para serem as pessoas de confiança, para serem as pessoas, queridos, que após a subida dele, após a morte dele, essas pessoas ficariam aqui e continuariam o que? A visão, a estratégia que Deus havia dado a Jesus, para que Jesus pudesse ensinar aos seus discípulos. Eu não vejo outra forma, queridos. Sabe, eu não vejo outra forma de nós realizarmos aquilo que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. Eu não vejo outro jeito. Essa estratégia de Jesus, essa missão de Jesus tem sido passada pelos apóstolos. Jesus passa aos apóstolos, Jesus passa aos seus discípulos, e esses discípulos, eles reproduzem, vão reproduzindo e reproduzindo. Nós chegamos até hoje aqui, até esse momento presente, justamente por causa desses homens que Jesus treinou, que Jesus capacitou, para que eles pudessem passar o evangelho para a próxima geração. Ele escolheu discípulos e os chamou de apóstolos. Eles foram os pilares e os responsáveis por espalhar a mensagem e fazer discípulos. Jesus não podia deixar o evangelho na mão de qualquer um. Jesus não poderia entregar o evangelho na mão de qualquer pessoa, porque senão essas pessoas fariam de qualquer jeito e daqui a pouco esqueceria e o evangelho não chegaria até nós. Mas Jesus, usando o que Deus havia entregue a ele, ele escolhe, com base em oração, 12 apóstolos. Claro, Jesus tinha vários discípulos, mas ele escolhe 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos seriam os pilares. Seriam os pilares. Quando Jesus partisse, esses 12 apóstolos, eles iam levar a igreja à frente. Eles iam entregar, continuar o trabalho de Jesus. Por quê, pastor? Porque quando Jesus chamava os seus discípulos, ele ensinava para eles, ensinava no meio deles o que? A missão ao qual eles precisariam continuar. Jesus ensinou tudo o que precisava fazer, e eles foram reprodutores, ou reproduziram aquilo que Jesus o havia ensinado. Aquilo que Jesus ensinou a cada um. E quando chega o tempo da morte de Jesus, ele ressuscita,
E lá no capítulo 28, no verso 19 de Mateus, está dizendo, o título é A Grande Comissão. E ele diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, ou até o fim dos tempos. A pergunta que eu quero fazer para você: o Senhor está com você? Deus está com você? Ele diz ensinando. Em outras palavras, passando aquilo que eu ensinei a vocês, reproduzindo aquilo que eu ensinei a vocês. Os 12 que eles foram aqueles exclusivos que receberam de Jesus a essência do Evangelho, que receberam de Jesus coisas que os outros não receberam. E por isso o Senhor os constituiu responsáveis por passar esse Evangelho, para que nenhuma geração se perdesse, para que nenhuma geração ficasse sem ouvir falar de Jesus, para que nenhuma geração ficasse sem receber o quê? A palavra, sem receber a salvação, sem receber o melhor de Deus. E as gerações foram se passando, e as pessoas foram recebendo, passa a geração dos apóstolos, da base, mas sempre se levanta outras pessoas que foram treinadas pelos apóstolos, foram capacitadas pelos apóstolos. Cito Timóteo e tantos outros. Tantos foram treinados para que esse Evangelho chegasse até nós. Isso foi uma reprodução, queridos. A reprodução gera multiplicação, e essa reprodução gera crentes de verdade. Chegamos ao tempo da perseguição dos cristãos, e a Bíblia diz que muitos cristãos eram jogados na cova dos leões, muitos cristãos eram jogados na arena para serem comidos por leões, mas eram comidos felizes, cantando, louvando a Deus. Por que isso, pastor? Porque por causa de homens que se dedicaram a passar aquilo que haviam aprendido de outros, por causa de homens e mulheres que se dedicaram a transmitir a palavra para a próxima geração. É daqui que nós conhecemos a história. Os discípulos obtiveram conhecimento, o treinamento, e assim eles pegaram a visão. Nós olhamos para o Evangelho e nós pensamos que é uma coisa muito grande, isso e aquilo. Mas Jesus, ele foi específico, ele foi cirúrgico. Ele falou: eu preciso marcar todas as gerações, eu preciso estar em todas as gerações, eu preciso salvar todas as gerações, eu preciso salvar o mundo, eu preciso que o mundo me conheça. Mas como é que o mundo vai me conhecer? Eu vou treinar pessoas, eu vou capacitar pessoas para que essas pessoas possam sair e avançar. E é tão interessante que as trevas muitas vezes são mais habilidosas do que os próprios crentes. Tem uma que nós consideramos seita, chamado dos santos dos últimos dias. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um brasileiro missionário deles andando pelo Brasil. Eu sempre vejo estrangeiros, jovens que vêm de outro lugar para passar a cultura, para passar a doutrina. Essa igreja é chamada Santos dos Últimos Dias. E eles vêm de todos os países, eles vêm dos Estados Unidos, de vários outros países. Eles passam por um treinamento, em seguida eles são enviados para fazer. E é uma das igrejas que mais crescem. E eles têm alcançado gerações. Quer ver outra coisa interessante? Maçonaria. Eu tenho admirado muito o meu sobrinho. O meu sobrinho tem viajado o Brasil. Quantos anos ele tem, pastor? Ele tinha, na média, quando começou, ele tinha uns 17, 16 para 18 anos.
E hoje ele é um dos coordenadores de uma área da maçonaria chamada Diabolei. E ele dá palestra para jovens. Para muitos jovens. Não é pouco, são muitos jovens. E aonde ele vai, ele transmite a mensagem da maçonaria. Então estão formando uma geração, queridos, que não podiam formar, que deveria ser a igreja se levantando para formar essa geração. A igreja não permitindo que essa geração, que a nossa geração morresse. Jesus treinou, capacitou, e assim eles pegaram a visão. Só depois disso receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque estavam reunidos em oração, porque o coração deles queimava para passar adiante aquilo que eles receberam. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que o ímpio está passando de geração em geração, transmitindo os seus ensinamentos, e nós cristãos estamos ficando cada vez mais para trás. A visão de Jesus foi se aperfeiçoando. Conforme o mundo ia se modernizando, as ferramentas foram se modificando, as estratégias velhas ficaram para trás, e outras foram aperfeiçoadas, mas nunca permitiram que a essência do Evangelho de Cristo fosse mudada. Eu lembro que tempos atrás nós puxávamos água do poço com corda. Agora nós colocamos uma bomba e a bomba joga a água lá para cima sem esforço nenhum. A água é a mesma, é a forma de tirar que é diferente. Temos que entender que a água tem que ser a mesma, mas a forma tem que ser diferente. Algo que nós temos que entender, pastor, porque se eu ler essa passagem, porque nada mais, nada menos, Felipe, ele estava fazendo aquilo que ele aprendeu, aquilo que Jesus passou para ele, aquilo que Jesus ensinou a ele. Ele ensinou a outro. E esse eunuco ia fazer o que, irmãos? Ia transmitir essa mensagem. Pega a visão, irmão. Pega a visão. Essa visão é tão simples. A visão que Deus deu a Jesus e Jesus entregou a nós é muito simples. É muito simples que Abacuque fala, escreve, em outras palavras, estude a visão. Pois a visão é para alcançar a família e todos aqueles que estão desgarrados. Olha o que diz em Abacuque 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eu posso dizer para vocês com toda clareza, este é o tempo da visão. Esta é a geração que recebeu essa visão. Não foi o tempo de Abacuque. Abacuque viu o futuro. E eu quero dizer para você que nós estamos nesse presente vivendo aquilo que Abacuque profetizou há muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Mas tem um porém. O que nós estamos fazendo? A simplicidade é o que Deus nos fala através de Abacuque. A simplicidade, vocês viram agora nesse intervalo que nós tivemos, uma coisa gostosa, você conversando com teu irmão, tomando um chazinho e brincando e falando com teu irmão, uma comunhão muito boa. Uma irmã me disse, pastor, amei esse tempo, glória a Deus por isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Se no próximo domingo você chegar aqui e não tiver mais igreja, não tiver mais a Inácio, o que você vai fazer? Se não tiver mais esse prédio, Inácio, o que você vai fazer?
quando nos tornamos um, quando somos igreja, queridos, a resposta seria: a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Podemos nos reunir em qualquer lugar, até o Senhor nos dá outro prédio. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Mais importante que a instituição, mais importante que o nome, mais importante que qualquer coisa, é que a igreja somos nós, pessoas. E como igreja, pude perceber vocês nesse intervalo, comungando, vocês nesse intervalo em comunhão, numa conversa. Por quê? Porque isso é igreja. Igreja é um órgão vivo. Igreja é o corpo vivo, se movendo, se mexendo e transmitindo o quê? A simplicidade do Evangelho. Abacuque discrimina isso com muita simplicidade. Pastor, como que nós podemos fazer isso? Felipe foi treinado por Jesus. Foi treinado por Jesus e dirigido pelo Espírito Santo. Outros foram treinados pelos seus discipuladores e foram enviados e guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós somos uma igreja, queridos, como no tempos atrás, uma igreja que está vivendo de casa em casa. Igreja de casa em casa. Já foi o tempo, queridos, que as pessoas tinham prazer de colocar, de chamar a presença de Deus para a sua casa. Hoje, as pessoas fogem. As pessoas fecham a porta. As pessoas não querem mais a presença de Deus nas suas casas. Somos uma igreja, queridos, que prega o Evangelho, como pastor, de casa em casa. Em grupos pequenos, com líderes formados, capacitados, como Jesus capacitou os seus. Da mesma forma, nós precisamos nos capacitar para alcançar essa geração. A igreja se reúne nas casas, não é porque é bonitinho, não. A igreja se reúne nas casas para alcançar outras pessoas. A igreja não se reúne nas casas para fazer um cultinho, não. A igreja se reúne nas casas para alcançar outras pessoas. Pessoas que muitas vezes têm aversão à igreja, mas não tem nada contra ir na sua casa. Naquele tempo a igreja se reunia nas casas. Presta atenção o que diz em Atos capítulo 5, verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pega a visão, irmão. Igreja e casas. Pega a visão. Igreja e casas. Durante a semana, nas casas. E aos domingos, na igreja, para celebrar. Oh, glória a Deus. Pega a visão, irmão. Porque nas casas, ou no GC, você estará por dentro de todas as programações. De tudo que vai acontecer na igreja, de tudo que é para acontecer na igreja. É no GC que você vai ser informado. É no GC que todos são informados. Ah, pastor, eu não sei de recado tal, por quê? Eu não sei disso, por quê? Eu não sei daquilo, por quê? Claro que não sabe. Você não está no GC. Você não está participando. Você não quer ser um discípulo para levar a palavra, um discípulo, querido, para ser formado e cumprir não a missão que o pastor Sandro deu, não a missão da igreja, mas a missão de Cristo. Filho, você não está trabalhando para o pastor, você não está trabalhando para a instituição, você está trabalhando para Deus. Deus te chamou. Deus chamou, escolheu a sua igreja, essa igreja, para cumprir a grande comissão. Uau, pastor, o que é isso? Durante a semana, nas casas e aos domingos, na igreja para celebrar os frutos da semana. Não existe GC, queridos, se não houver ganho, se não houver pessoas, se não houver pessoas novas, se você não buscar cumprir a missão que o Senhor te deu, o Senhor nos deu. Preste atenção no que eu vou dizer.
Somos uma igreja que se reúne nas casas e que se preocupa com a família. Somos uma igreja que se reúne nas casas e que se preocupa com a família. Vai chegar um dia em que pessoas vão chorar, vão clamar para terem um GC na sua casa. Porque entenderam muito tarde que o GC nada mais é do que a presença de Deus no seu lar. O GC nada mais é que um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer Jesus através da sua vida. O GC nada mais é, queridos, na sua casa, uma porta aberta para levar pessoas para o céu. Quantos abriram suas casas para que o evangelho fosse pregado? E muitas vezes fecharam porque ficaram chateados com líder A, B, líder C. Queridos, não pense assim, pense no reino. Não pense assim, pense que você imagine, tenha certeza e convicção que você foi chamado por Deus como igreja, como povo, como membro, como discípulo, para pregar o evangelho, para abrir portas onde o evangelho possa chegar. Essa é a missão da igreja. Eu escrevo e digo aqui, só faz a verdadeira obra de Deus quem tem um coração transformado. O resto é assistencialismo. Eu vou repetir. Só faz a verdadeira obra de Deus quem tem um coração transformado. O resto é assistencialismo. O resto é você ajudar uma pessoa, o resto é você colaborar com alguma coisa, o resto não, só faz a obra de Deus quem tem um coração transformado, quem reconhece que não é dessa terra, mas que é um cidadão do céu. Como igreja, essa é a nossa missão. Como igreja, esse é o evangelho que o Senhor Jesus passou, e esta geração está morrendo por quê? Porque uma geração toda pode morrer, porque essa geração que hoje não está passando o evangelho como deveria passar. Porque nós estamos acostumados a sentar em uma cadeira confortável e nós fazemos os nossos afazeres, nossas coisas e tudo mais, e uma geração está se perdendo. Teve uma pergunta: onde está o teu filho que não está na igreja? Pastor, meu filho tem 23 anos. Ótimo, ele responde por si. Pastor, meu filho tem 15, tem 16. Onde está o teu filho que não está na igreja ouvindo a palavra, que não está, querido, buscando o Senhor junto com você? Onde está? Eu sempre falei para meus filhos: olha, enquanto estiver debaixo do meu teto, na idade que você tiver, vai comigo para a igreja. Depois que você crescer, tomar uma posição, tiver a tua casa, teu rumo, a decisão é tua, eu não tenho mais nada a ver. Esse sangue não será cobrado de mim. Por que, pastor, diz isso? Porque é a próxima geração. Os nossos filhos é a próxima geração. Vocês estão me entendendo? Ai, hoje eu não quero a igreja. Você não tem que querer, filho. Enquanto eu te sustentar, enquanto você estiver debaixo da minha tutela, você faz o que eu quero. Você precisa andar para a igreja comigo. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção numa coisa. Aquele filho pródigo, a mensagem do filho pródigo, ele ouvia, e chegou o momento, ele cresceu, e era o filho mais novo, ele cresceu, chegou a maioridade, ele falou: pai, me dá tudo que eu tenho de direito. Não tinha direito nenhum, porque você não tem direito à herança de pai vivo. Mas o pai deu a herança. E ele saiu, foi embora. Ele se arrebentou todinho lá fora. Perdeu tudo o que tinha, se arrebentou todinho. E ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou dos servos que ele tinha junto com o pai. Ele lembrou dos momentos bons, se sentava à mesa. Ele se lembrou das conversas. Uau, pastor, o que quer dizer? O pai não deixou de passar para ele o ensino. Mas chega um momento que é o filho que decide. E o momento não é enquanto ele estiver debaixo do teu teto. O momento é quando ele puder dizer: agora eu cuido da minha vida. Aí você vai dizer: então você vai responder por si a partir de agora. Estão entendendo? Essa geração está sendo culpada de aceitar os mimimis dos filhos. Essa geração está sendo culpada de aceitar quando o filho diz assim: eu não quero ir para a igreja, hoje eu vou ficar em casa. Deixa eu te falar uma coisa: você pensa que o filho é teu? Não é não. O filho não é teu, é do Senhor. E o Senhor te pedirá contas. Como é que você tem tratado, como é que você tem criado o teu filho? Essa geração que vai nos substituir. Ontem eu estava no GC de jovens. E nós conversamos um pouco. Eu amei ontem o GC, viu, Cássila e Johnny. Eu vi meus adolescentes se abrindo. Eu falei para eles assim, fiz uma pergunta: por que vocês, mas isso,
Por que adolescente não gosta de igreja? Foi isso? Eu respondi para ele, eu vou responder como se eu fosse um adolescente lá atrás. Porque é chato. Porque é uma coisa chata. Porque tudo é engessado. Porque tudo é repeteco. Lembra que eu falei no começo? A água é a mesma, mas a forma de tirar a água do poço mudou. Essa geração que eles hoje informatizada, essa geração doida por computador, essa geração que qualquer você vai procurar está lá na frente de um videogame, tal, com o celular está no videogame, tá aí. Por quê? Uma geração que você, quando você está indo, já está voltando. O que é isso, pastor? O evangelho, que isso precisa ser pregado e a igreja está dormindo. Tem que clamar ao Senhor por estratégias novas, tem que clamar ao Senhor por coisas loucas que deixam o mundo assustado. Nós temos que entender, queridos, que ganhar o mundo não é engessar a igreja, pelo contrário, é a igreja ser luz onde há trevas, e que os nossos jovens, nossa geração entenda, queridos, que estar na casa do Senhor, que viver para Jesus é algo muito gostoso, é algo tremendo. Eu pude entender que andar com Jesus não é cabresto, é uma aventura gostosa de se viver. Porque a gente passa perigos, a gente passa lutas, passa angústias, mas no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que evangelho está sendo transmitido? Que geração é essa? Jesus treinou os seus discípulos, capacitou os seus discípulos, os ungiu e derramou sobre eles o Espírito Santo para que eles pudessem ir. Eles foram treinados. A igreja precisa aprender a ser treinada para falar de Jesus. Quer ver uma pergunta que eu vou fazer? Quantas pessoas que você anda, que você já falou de Jesus para ela, ou você já falou assim, eu sou lá da igreja do Nazareno, vamos lá qualquer hora visitar? Terceiriza a missão de pregar o evangelho. Terceirizar não, queridos. Não apresente a igreja, apresente Jesus. Não apresenta a igreja Nazareno Celular Internacional, não apresente a Inácia, apresenta Jesus. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Só faz a verdadeira obra de Deus quem tem o coração transformado. Felipe tinha o coração transformado, que no momento que ele ouviu a voz do Espírito, correu atrás e pregou o evangelho. Ganhou uma pessoa para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo tem que tu não ganha ninguém para Jesus? Quanto tempo tem que essa igreja não ganha ninguém para Jesus? Por quê? Irmãos. Amamos a Deus. Amamos ou não amamos a Deus? Sim ou não? Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão fazer, vão obedecer o Pai. Vocês vão fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. Vocês vão estar comigo. Nós sempre nos deparamos com problemas, desses problemas entramos em desespero, entramos em confusão, entramos em choque, entramos para ignorância e tantas coisas mais, quando deveríamos entrar para o nosso quarto e orar. E falar com Deus, mesmo diante das lutas, das pressões. Amamos a Deus. E esse amor de Deus se manifesta através de amar o próximo. Olha que coisa linda, o amor de Deus se manifesta através de amar ao próximo. Amando ao próximo, só manifesta amor e cuidado pelo próximo quem demonstra amor por Jesus, quem demonstra amor por Deus. É uma atitude, é uma manifestação do amor de Deus através da tua vida. Amar ao próximo, se preocupar com o próximo. Servimos a todos. Amando ao próximo, serve a todos. Servir sem acepção de pessoas, sem escolher. Servir, queridos, é algo de pessoas que realmente amam a Deus, amam a Jesus. Tem pessoas que querem adaptar Jesus à sua agenda. Esquecem que Jesus disse, que Ele quer me servir, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é você negar a sua agenda para viver a agenda de Deus. A decisão sempre é sua. Pega a visão, irmão.
Pega a visão. Jesus não nos deixou desamparados. Seu treinamento se repete até os dias de hoje. Mas muitos têm deixado de lado, e é por isso que essa geração está se perdendo. Muitos têm ignorado, muitos têm dito não, e é por isso que essa geração está se perdendo. Uma vez você foi líder, e hoje não é mais. Você foi treinado e abandonou aquilo que o Senhor entregou a você. Você diz, eu não quero mais. A pergunta que eu faço: será que Deus tem prazer naquele que retrocede? Será que Deus tem prazer naquele que sabe o que tem que fazer e não faz? Ah, pastor, eu estou muito ferido, eu estou muito chateado, estou isso e aquilo. Pega a visão. No mundo você terá aflição. No mundo você será ferido. No mundo você não trabalha para pastor, você não trabalha para a igreja, você trabalha para Cristo. Você não trabalha para pessoas, você trabalha para Cristo. E você vai ouvir muitos nãos. Você vai ouvir muita ignorância, você vai ouvir muitas coisas. Você tem que entender que você trabalha para Cristo. E quando você abandona o trabalho de Cristo, a pergunta que eu faço: Cristo tem prazer em você? Tem alegria na tua vida? É a palavra que diz: quem põe a mão no arado e volta atrás, Deus não tem prazer mais nesse. Queridos, nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus, nossa missão com Deus, para que essa geração não se perca, para que a expansão do setorial não se perca, para que Samambaia não se perca, para que o INCRA não se perca, para que o Penorte não se perca, para que a Ceilândia não se perca. Deus nos colocou aqui com uma missão. Deus instituiu igrejas locais e precisamos dominar aonde Satanás está dominando. Precisamos avançar aonde a igreja é omissa, Satanás cresce. Aonde a igreja, onde você não vai, Satanás vai. Aonde a igreja não vai, Satanás vai. E sabe qual é o grande problema? Nós nos chateamos porque a pessoa diz não. Nós nos chateamos porque a pessoa bate a porta na nossa cara. Nós nos chateamos porque o discípulo dá trabalho. Nós nos chateamos porque esse povo não quer. Porque nossa visão muitas vezes é carnal. Quando deixamos de entender que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra Satanás. Você tem que entender que Satanás chegou primeiro que você, dominou o território, e agora você precisa entrar, guerrear e tomar aquilo que o Senhor Jesus conquistou. Satanás é um invasor, e todo invasor tem que ser colocado para fora. Satanás é o MST, invasor daquilo que não é dele, daquilo que Jesus comprou com um alto preço. E nós precisamos entender isso. A igreja precisa se posicionar, senão essa geração vai se perder. Pega a visão. É necessário que você esteja, olha aqui, pega a visão. É necessário que você esteja em um GC, ou célula, como você quiser chamar, para que você tenha cuidado, para que você tenha crescimento, e para que haja multiplicação. Nossos GCs não são um clubinho de palavra, um clubinho de cafezinho, não. Nossos GCs têm uma missão: multiplicar. Nossos GCs têm uma missão, olha, formar outros líderes que vão à frente mais do que nós. Eu estou com 51 anos, daqui a pouco eu jubilo. E quem vai tomar a frente? Qual é essa próxima geração? Quem vai tomar a frente? É necessário que você esteja no GC ou célula, como você quiser. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você prefere GC ou você prefere célula? Quem prefere GC, levante a mão. Quem prefere célula? Você não prefere nada, irmão? Quem prefere GC? Levante a mão. GC. Olha, GC é grupo de comunhão, grupo de crescimento. É a missão da igreja, é a nossa missão.
A nossa missão não é chegar na igreja, sentar no banquinho e ficar confortável, não, irmão. A nossa missão tem que ser que as pessoas se sentem nesse lugar, nessa cadeira, e que você fique de pé dando glória a Deus, porque a pessoa por quem você orou tanto tempo, está sentado no lugar que era para você sentar. Glória a Deus por isso, o Senhor nos presenteou com alegria. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, alguma coisa aí pelo menos? Deus quer usar essa igreja, Deus quer usar você. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Deus quer usar você. Não, olha para o teu irmão, diga para ele: Deus quer usar você. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Avança. O pacto que jamais podemos esquecer está imputado, está colocado na Santa Ceia. Jesus, antes da sua morte, antes da sua prisão, ele chama os discípulos, manda preparar a ceia, e ele está ali. Por quê? Porque a ceia é o pacto, é o selo, irmão. Eu gosto de dizer que aquele momento ali é o momento da formatura. Da formatura. Porque os anos que aqueles discípulos andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, foram ministrados por Jesus, foram ensinados. Tem um versículo, uma parte muito linda aqui. Um senhor vem até Jesus, diz: Senhor, olha, eu peço sua socorro, tua ajuda. Olha Jesus treinando. Os seus discípulos pediram que expulsasse o demônio da minha filha, e eles nada conseguiram, orar e não conseguiram. E Jesus chamou você e falou: meu filho, ô raça. E Jesus ensina para eles que essa casa sairia com jejum e oração. Ensinando quem? Ensinando os seus discípulos que iriam prosseguir pregando o Evangelho. Nós somos um grupo de transição. Outros vão nos substituir. Estão entendendo? Outros vão nos substituir. Como é que nós estamos formando esses outros? Tem gente que está renunciando, tem gente que está se opondo, tem gente que diz não quero, tem gente que diz que está fazendo tudo o que quer, do jeito que quer, como quer, quando a missão da igreja é totalmente diferente de uma festa, é totalmente diferente de um clubinho, é totalmente diferente a missão da igreja. Pastor, você está contra a festa? Não sou contra a festa. O que eu estou dizendo para você, queridos, é que tudo que a igreja fizer, tem que fazer com segundas intenções, ganhar almas para Jesus. Estão me entendendo? Faz uma festa. Opa, vamos celebrar? Vamos. Nossa atenção está nas pessoas. Nossa atenção está olhar e cuidar e suprir as necessidades daquela pessoa. Posso ouvir um amém? O pacto que jamais podemos esquecer está imputado na Santa Ceia. Aliança, lembrança, entrega e esperança. Olha aqui, irmãos, aliança, lembrança, entrega e esperança. Foi Jesus Cristo mesmo, que nos mostrou essa importância, porque quando ele celebrou a primeira Santa Ceia com seus discípulos, ele pega o cálice e ele diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramada em favor de vós. Aliança, pacto, formatura. No momento que você vem tomar a Santa Ceia, você está fazendo o que, gente? Você está lembrando da aliança e fazendo essa aliança, renovando essa aliança. Você está lembrando o que Jesus fez. Jesus se entregou, você tem que saber que você tem que se entregar. E qual é o último, pastor? Presta atenção. Esperança, até que ele venha. Esperar até que ele venha, esperança. Queridos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Igreja, por favor, acorda. Igreja, por favor, acorda. Para de mimimi, para de achismo. Jesus está voltando. A missão da igreja não está sendo cumprida. Nós, como igreja, como povo de Deus, não estamos fazendo aquilo que é para fazer. Deus está chamando a nossa atenção para isso. Deus quer manifestar a sua glória nesses últimos dias através da sua igreja. Nós não podemos perder essa geração. Não podemos perder nem a próxima geração. Temos que nos preparar.
Ele diz: este cálice é a nova aliança, é meu sangue que é derramado por favor de vós. Uma aliança é um pacto entre duas ou mais pessoas. E nossa aliança foi selada com sangue, o sangue de Jesus, que foi derramado desde as primeiras chicotadas até a cruz, onde tudo foi consumado. A gente só pensa no sangue de Jesus derramado na cruz, mas o sangue de Jesus começa a ser derramado desde a primeira chicotada, irmãos. Sangue precioso derramado com chicotadas, até chegar na cruz e ele ser morto ali na cruz. Por quê, pastor? Acorda, irmão. É quando ele diz: está consumado. Quando ele ressuscita, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu como na terra. Vão vocês agora, façam discípulos. Jesus está transmitindo através dos seus discípulos. E eu digo para você, essa geração de trás foi que transmitiu o evangelho para nós. A geração do pastor Hugo, a geração do bispo Antônio, a geração de tantos outros, que transmitiu o evangelho para nós, e assim nós pregamos esse evangelho. O que eu quero que você entenda hoje, queridos, é que essa mesa, ela não te convida para simplesmente um ritual. Essa mesa, ela te confronta. Essa mesa, ela te lembra qual é a missão. E toda vez que você vem, toma ceia, e você está, olha, sendo certificado que você está cumprindo a missão. Que você entendeu a missão, que você faz parte do corpo, que somos uma igreja diferente, somos uma igreja que, confessa Jesus e que trabalha em prol disso, que distribui, que entrega a palavra, que não quer perder a próxima geração. Uma aliança é um pacto entre duas ou mais pessoas, e nossa aliança foi selada com sangue, irmãos, com o sangue de Jesus. Começa pelas chicotadas e termina lá na cruz, onde ele diz: está consumado. Pega a visão, irmão. Pega a visão. Pega a visão. Uau, pastor, como assim? Presta atenção. Nós ganhamos as pessoas no GCs. Jesus ganhava as pessoas nas casas. Os apóstolos ganhavam as pessoas nas casas. Por que mudar? Por que esperar que as pessoas venham ao templo se elas podem ir aos GCs? Através da tua oração, do teu convite, através das tuas estratégias no teu GC, irmão. Irmão, não fique doendo. Esse povo não vem, não. Louve ao Senhor, porque é privilégio teu trabalhar para Ele. Você se torna um ministro de Deus. Você está levando a arca do Senhor àquela casa. Você está trazendo a arca do Senhor para a tua casa quando há um GC na tua casa. Pega a visão. G6, onde deve haver comunhão e conquista. É onde encontramos a comunhão, os aprendizados e onde se ganha novos crentes. É o GC. Não há motivo pelo qual estamos nas casas. Se não há alguém na nossa cadeira vazia, se não há alguém visitando, se nós cruzamos os braços e simplesmente esperamos as pessoas chegarem. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Nós somos semeadores. Nós somos igreja. Nós somos povo de Deus. Ah, pastor, eu mexo só no louvor e eu não vou. Meu filho, o propósito de Deus é que nós possamos passar à próxima geração o evangelho da salvação. O primeiro chamado da igreja é para pregar o evangelho. O primeiro chamado da igreja é para ganhar, mudar a nossa geração. Quando você não valoriza isso, também Deus não valoriza você. Se ganha nos GCs. Sabe, aí depois que se ganha no GC, traz a igreja, celebramos. Depois temos um encontro. O encontro é uma consolidação para a eternidade. É uma experiência sobrenatural. Depois vem a capacitação. Olha Jesus, os discípulos tiveram um encontro com Jesus, se encontraram com Jesus. E Jesus falou: vem cá, eu vou capacitar vocês, eu vou ensinar vocês como deve caminhar, porque a próxima geração será a responsabilidade de vocês. Essa geração é nossa responsabilidade.
Vem a capacitação, que é a preparação para a conquista de uma geração. Pega a visão, irmão. Pega a visão. Pega a visão. Igreja, pega a visão. Ei, se você pensa em nos deixar, nos deixe logo. Você é doido, pastor? Não, se você pensa em nos deixar, nos deixe logo. Porque se você deixar-nos agora, vai ser melhor. Porque quando estivermos grandes, não vamos ter prejuízo nenhum. Você já foi. Que isso, pastor? Queridos, nós precisamos ser igreja. Precisamos pegar tudo que nós recebemos e entregar a outras pessoas, para que eles corram com a tocha do evangelho. Você está me ouvindo, queridos? A tocha do evangelho. Não é para ficar parada. Quem vai segurar essa tocha? Para quem vamos passar essa tocha? Igrejas estão se fechando, porque não há mais ninguém que possa pegar a tocha e continuar. Mas eu digo a vocês, em nome de Jesus, enquanto eu estiver de pé, essa tocha vai estar acesa na minha mão, até que eu consiga levantar pessoas que vão pegar essa tocha e vão continuar, e aí eu posso ser recolhido. Igreja, servir ao Senhor é empolgante. Igreja, servir ao Senhor é maravilhoso. Pode perder tempo com disse-me-disse. Pode perder tempo com fofoca. Pode ter tempo de mimimi, de chateação, isso, aquilo. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Nós seremos cobrados por aquilo que o Senhor nos entregou para fazer. Ah, pastor, você está falando isso que você não vive nada. Presta atenção, vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu tomo medicação controlada. Já tem 2 anos que eu tomo medicação controlada. Que medicação? Eu tomo sertralina, tomo não sei o que mais, para quê? Transtorno de ansiedade. E tantas outras. Por quê, pastor? Ora, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tu acha que foi bom para mim? Ah, pastor, você não é pastor? Sou pastor, mas sou ser humano. Houve um desgaste, e nem por isso eu parei de pregar o evangelho. Porque eu preciso estar com a tocha levantada. A igreja precisa estar com essa tocha levantada. Qualquer coisa é motivo para você parar. Não, você não faz parte da geração que vai conquistar essa terra. Qualquer coisa é motivo para você ficar em casa. Você não está dando mais valor na palavra. Você não dá mais valor na igreja. A igreja para você é mais um acessório. Tem dias que eu estou, meu Deus, me ajuda. Você acha que é só você que passa por momentos difíceis? Mas uma coisa, eu te digo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Transtorno de ansiedade não vai me parar. Depressão não vai me parar. Nada vai me parar. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O meu corpo pode estar doente, mas o meu espírito está pronto. Você está entendendo? Meu coração está fervendo, está queimando por Jesus. Você não tem problema, irmão. Quando você tem um Deus poderoso. O problema é a tua decisão, é a tua atitude. Estamos vivendo uma geração de mimimi, que mais mia do que cumpre a missão. Precisamos viver, queridos, a missão. Nós temos uma missão. Você está entendendo? Nós temos uma missão. Diga para o irmão do seu lado, nós temos uma missão como igreja. Nós temos uma missão. Bata mais forte, irmão. Nós temos uma missão. Você está ouvindo? Tem alma se perdendo. Tem alma se perdendo. Eu quero te ver no céu, meu irmão. Quero encerrar. Do GC para a celebração da família, onde todos se unem para uma grande celebração, para a confirmação dos novos que chegaram no seu GC e chegaram à casa do Senhor. Quando vier o avivamento sobre a tua vida, quando vier o Espírito Santo sobre a tua vida, teu carro vai ser usado para buscar pessoas. Eu vi um testemunho dos líderes de jovens que eu fiquei assim, lembrei muito de mim. Eles disseram assim, pastor, tem tempo que a gente coloca 8, 9 pessoas dentro do carro. Eu olho assim, meu Deus, ajuda, guarda, traz segurança. Mas eu não vejo. Eu vejo amor. Eu vejo cuidado. Preocupa não, meus filhos.
Deus vai dar um carro muito melhor para você. Quando nós gastamos aquilo que nós temos, que Deus nos dá, na obra, Deus sempre nos dá melhor. Eu nunca tive um carro pior. Eu sempre tive um carro melhor. Deus sempre me dava um melhor do que eu tinha. Por quê? Porque era na obra. Deus vai sempre cuidar do seu povo. Quantos estão me ouvindo? Está na hora, irmão. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer como igreja? Nós precisamos acordar. Quando você traz as pessoas para o GC ouve a palavra, discute, tem comunhão. Salmo 126 diz, é difícil, irmão, é luta. Mas presta atenção no que a palavra diz. Em Salmo 126, versos 5 e 6, diz assim, ó. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você que está cumprindo a missão, não te preocupas, você vai voltar cantando e celebrando, porque você verá o milagre da multiplicação que Deus fará através da tua vida. Entrega-te ao Senhor. Você tem um potencial tão forte. Você tem um potencial. Deus fez você com que você nascesse nessa terra. Por quê? Porque Ele acredita em você. Se Deus acredita em você, não precisa de mais nada, irmão. Eu só preciso em fé. Não deixe a doença te parar. Não deixe a enfermidade te parar. Pelo contrário, manifeste a glória de Deus através da tua enfermidade. Pastor, você não tem vergonha de ter falado que o Senhor toma... Não tenho vergonha nenhuma, filho. Eu não sou de ferro. Eu não sou de aço. Eu tenho emoções como você tem. Eu tenho sangue como você tem. Eu sofro decepções como você sofre. Talvez a minha diferença para você